Olá, tudo bem com você? Hoje estamos no dia 11 do nosso livro 40 Dias para Mudar a Mim Mesmo. E se você está começando agora, você pode acompanhar todos os outros capítulos neste mesmo canal, tá bom? Muito obrigada pela sua audiência. Esse aqui é o livro impresso. Se você gostaria de adquirir, fala comigo no WhatsApp 989-8145-7703. O tema de hoje é: o que faço prova se eu confio ou não no caráter de Deus. Minha fé só se torna testemunho através das minhas ações. Texto bíblico Tiago 2, de 19 a 25. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Reflexão. Tiago escreve como se estivesse conversando com o seu leitor. E nesse trecho ele fala algo muito interessante. Apesar de crer que existe um só Deus, nos coloca no mesmo nível de fé dos demônios. Eles creem tanto que até estremecem. Infelizmente, temos vivido um tempo em que a grande maioria diz crer em Deus como se isso fosse suficiente. Mas o próprio diabo também crê, e não é suficiente para livrá-lo de sua condenação eterna. Tiago insiste em explicar quão inútil é a fé sem as obras e, desta vez, ele usa exemplos de dois personagens bíblicos. O primeiro é Abraão, que foi justificado por obras quando ofereceu seu filho sobre o altar. Nesse episódio, a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Quando agimos por fé na fidelidade de Deus, recebemos um crédito diante dele e somos chamados de seus amigos. Foi o que aconteceu no caso de Abraão, provando que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. O outro personagem descrito por Tiago é Raabe, a prostituta. Sua fé foi colocada em ação e por isso ela foi justificada quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho. Tiago finaliza esse assunto comparando a fé sem obras com o corpo sem espírito. Ambos estão mortos. É interessante pensarmos na fé não apenas como algo que decidimos sentir, mas algo que nos leva a agir. É mais do que falar, é mais do que uma confissão positiva a respeito de alguma coisa. É pagar o preço diante daquilo que dizemos acreditar. Conta-se uma ilustração de um crente que orou fervorosamente para não chover, juntamente com seus filhos. Logo após orar, ele foi para a igreja com sua família e fez questão de levar o guarda-chuvas para proteger-se caso viesse a chover. E um de seus filhos, criança, disse: Pai, mas o senhor não orou com fé, pedindo a Deus que não chovesse? Por que está levando o guarda-chuvas? Muitas vezes agimos como esse pai. Temos uma fé teórica que se desmascara com uma conduta de incredulidade e por isso não tem recompensa, não gera vida e nem testemunho. Sempre que a nossa fé estiver baseada no caráter e fidelidade de Deus, estiver firmada naquilo que Deus falou e naquilo que Deus é, ela deve ser seguida de ações que testifiquem o que cremos e não seguida de atitudes contraditórias ou mesmo de atitudes omissas. Decisão. Eu decido crer e agir de acordo com o que eu creio. Eu me comprometo a conhecer a vontade de Deus, a me aproximar dele com confiança e a dar passos práticos em direção àquilo que eu acredito. Não me conformo com uma fé morta, teórica. Quero ser amiga de Deus e alegrar o coração dele com uma fé prática, coerente, crescente. Eu não posso viver por fé se não estiver disposta a agir. A fé e a ação atuam juntas. Sou justificada quando minha fé me leva a tomar atitudes práticas.
Como Raabe, quero estar preparada quando tiver que provar em quem eu creio, sem temer o que poderá acontecer comigo, simplesmente fazer aquilo que devo fazer, mesmo que haja riscos. Como Abraão, quero obedecer, expressar a minha fé, mesmo em situações extremas. Eu quero ser uma mulher de fé que vai além das palavras e que age de acordo com o que crê. Oração. Santo Deus, quantas vezes eu tenho me enganado, achando que sou uma mulher de fé, mas na verdade ela é morta, porque não se segue de ações. Perdoa-me pela falta de ação e até mesmo por ações que não demonstram fé. Pelo contrário, que são motivadas pela dúvida, pelo medo, pela ansiedade. Ajuda-me com o teu Espírito Santo a discernir o que devo fazer, a ativar dentro de mim uma fé inabalável em teu caráter, em tua palavra, de forma que eu possa agir com ousadia em direção ao que tu me pedes e ao que acredito. Senhor, que minhas ações sejam baseadas na fé e que juntas, fé e ação, possam escrever a história que tu sonhaste para mim quando me criaste. Uma história que testifica o quanto és fiel e confiável. Experiência. É incrível como Deus age na vida de quem coloca sua fé em ação. Meu esposo orava por uma esposa durante 4 anos. Quando ele me viu, logo teve a certeza de que eu era a resposta de Deus para as suas orações. Aproximou-se e me conquistou. Pediu-me em casamento, mesmo sabendo que isso iria implicar em grandes mudanças em sua vida, pois eu morava no Brasil e ele morava no Canadá. Quando decidimos nos casar, não tínhamos nos visto pessoalmente ainda. Ele veio para o Brasil e nos casamos 22 dias após ele ter chegado aqui. Foi um ato de fé. Sempre que falamos sobre isso, identificamos a nossa história como uma verdadeira experiência de fé. Quando ele me viu no Facebook e confirmou que eu era uma pessoa descomprometida, houve uma certeza em seu coração que sua busca havia chegado ao fim. Depois dessa certeza interior, que é a fé, ele passou para a ação. Pediu-me amizade, nos reconhecemos como antigos colegas de turma quando fizemos seminário 25 anos atrás, na época 20 anos atrás. Começamos a nos conhecer e finalmente ele pediu-me em casamento. Mas a fé não parou por aí. Ele pediu licença do trabalho, comprou a passagem, entrou no avião rumo ao desconhecido que só lhe dava segurança por causa da confiança em Deus e da certeza de que estava agindo baseado na fé. Quando escrevo este livro, estamos apenas com 2 anos e 1 mês de casados. E as experiências de fé em ação não param de acontecer todos os meses. Não foi fácil agir porque essa ação significava sair do primeiro mundo, sair de perto dos seus filhos, sair do seu trabalho de 10 anos numa empresa e vir para o Brasil que estava e ainda está numa crise econômica, política e social sem precedentes. Normalmente, a fé nos impulsiona a ações que a lógica humana não explica, mas a lógica divina respalda. E a paz interior, que resulta de uma obediência irrestrita à voz da fé no caráter e na palavra de Deus, invade o nosso coração, nos fazendo confiar mais, arriscar mais, agir mais. O medo mata a fé, a covardia torna a fé inútil, a ansiedade paralisa a fé. Mas quando decidimos confiar plenamente e o nosso alvo é confiar na voz que vem de Deus, o medo, a covardia e a ansiedade vão embora, dando lugar à ação que nos faz portadores de uma fé viva, útil e que testifica ao mundo o poder e o caráter de Deus. Amém? Vamos agora às nossas perguntas de hoje. Estamos no capítulo 11. Primeira pergunta. Existe algum mérito em crer que há apenas um só Deus? Explique sua resposta. 2. Alguma vez sua fé já foi testada como a de Abraão? Descreva a sua experiência. 3. Pelo que Tiago escreveu, fé é mais do que sentir, é agir, é atitude.
Existe alguma área de sua vida que você precisa sair do campo do acreditar para o campo da ação? Explique. Em que deve estar firmada a nossa fé? Qual o maior motivo para agirmos conforme nós cremos? Em que você foi mais desafiado no conteúdo deste capítulo? Com certeza, eu tenho certeza que você foi muito desafiado. Qual o seu compromisso a partir do que você descobriu que deve ser, fazer ou deixar de ser ou fazer? Escreva uma oração para Deus. Eu espero que você esteja conseguindo fazer o seu diário com Deus. E por último, se estiver em grupo, orem juntos uns pelos outros, pedindo que Deus haja na vida de cada um, fazendo as mudanças necessárias do ponto de vista dele. Muito obrigada por sua audiência e até o próximo capítulo. Não te esquece de curtir, compartilhar e se você tiver algum testemunho, deixa lá nos comentários, tá bom? Para que outras pessoas que vão chegar no canal possam se sentir motivadas a assistir aquele capítulo. Muito obrigada, Deus abençoe.